Você não precisa de dias perfeitos para recuperar sua força. Você precisa de um protocolo simples, que se mantém seguro em dias ruins, claro em dias confusos e firme quando alguém testa seus limites. Hoje você aprende a responder sem se rebaixar, a usar silêncio e ausência como ferramentas de respeito próprio e a mover a vida para onde você manda, não para onde a ferida empurra. A direção geral desta parte se inspira na mensagem do vídeo indicado, que realça silêncio, ausência e autocontrole como respostas práticas diante de quem fere e manipula a sua atenção. A tese é direta. O que cura não é punir o outro. O que cura é recuperar governo interno e colocar cada gesto a serviço do essencial. Quando você gira a chave de vingança para a direção, sua energia volta para a sua vida. Dói menos porque você para de alimentar a ferida com reação. A partir de agora, você vai trabalhar com 3 pilares que organizam decisões em cenários reais. Primeiro, reduzir a reatividade com práticas rápidas que estabilizam o corpo. Segundo, clarificar prioridades em minutos comuns para não perder o dia no espiral da dor. Terceiro, checar o que depende de você antes de responder, para economizar energia e cortar convites para conflito. Existe um mito que atrasa muita gente, a ideia de que apenas um confronto duro resolve a sensação de injustiça. O mito vende alívio instantâneo e rouba sua autonomia. Na prática, quem confronta sem preparação perde clareza, entrega poder e prolonga o vínculo com a ferida. O que funciona é outra coisa. Distância certa, resposta rara, foco no que constrói. A ausência e o silêncio não são fuga. São fronteiras que cortam o fluxo de estímulos e devolvem atenção ao que faz sua vida crescer. Quando você fica em silêncio com intenção, não está sendo passivo. Você está educando o ambiente a respeitar seus limites e devolvendo a si o espaço de respirar. Você precisa de provas rápidas no corpo para confiar nesse caminho. Começamos pelo efeito mais imediato, acalmar em 1 minuto. Sente a planta dos pés no chão e note os calcanhares pesando. Alongue o pescoço, relaxe o maxilar, solte os ombros até a gravidade pesar. Inspire pelo nariz contando até 4, segure contando até 7, solte o ar pela boca contando até 8. Repita por 4 ciclos, sentado ou deitado, e pare quando notar o corpo mais pesado e a mente menos acelerada. Esse padrão treina o sistema nervoso a reduzir a ativação e facilita escolhas menos impulsivas. Se preferir nome, isso também é conhecido como respiração 4-7-8. Agora que o corpo saiu do modo alarme, seguimos para clarificar prioridade com 3 respostas curtas. Pegue uma folha em branco ou o bloco de notas. Escreva sem editar por 90 segundos a pergunta que mais dói hoje. Em seguida, responda 3 questões simples. Qual é a menor ação útil que cabe em 15 minutos? O que eu posso eliminar sem pedir permissão? O que preciso dizer não para proteger a ação menor? Feche a página e afaste o celular por 5 minutos. A clareza nasce do corte, não da ruminação. A síntese em 3 respostas impede que sua mente fabrique inimigos imaginários e devolve escala humana ao problema. Terceiro, a checagem do que depende de você. Antes de agir, nomeie os elementos envolvidos e classifique em 2 grupos. Grupo 1, domínio direto, que recebe ação. Grupo 2, domínio indireto, que recebe limites e ausência. Exemplos de domínio direto: minha agenda, minhas respostas, meu descanso, meu foco, minha alimentação, minha forma de falar. Exemplos de domínio indireto: emoção do outro, opinião externa, tempo de retorno, interpretações alheias, justiça imediata. A regra é simples. Grupo 1 recebe gesto pequeno e consistente. Grupo 2 recebe silêncio, distância e documentação objetiva. Se você insiste em controlar o que é indireto,
sua energia evapora e a ferida comanda o roteiro. Para fixar, uma história curta. Uma analista de suporte foi alvo de ironias públicas em uma reunião. O impulso foi responder no mesmo tom e buscar a aprovação do líder. Em vez disso, ela respirou como praticamos, anotou 3 respostas curtas e aplicou a triagem. Ação mínima. Documentar o fluxo que travava uma entrega específica e enviar o rascunho para revisão técnica. Corte necessário. Silenciar notificações do colega por 45 dias, mantendo apenas canais oficiais. Proteção. Repassar atualizações por escrito ao gestor, sem comentários emocionais, respeitando a agenda e os fatos. Resultado observável. Em 2 semanas, o ruído diminuiu, a entrega saiu e a ironia perdeu palco por falta de plateia. Talvez você pense que não tem tempo para nada disso. A objeção é legítima e nasce da carga que você carrega. A resposta é objetiva. Você não precisa de horas livres. Você precisa de blocos minúsculos, repetidos com precisão. O primeiro exercício leva 1 minuto. O segundo ocupa 5. O terceiro cabe em 2. O custo cabe em qualquer rotina real. O ganho é alto. Menos reação, mais direção. Menos explicação, mais gesto. Em poucos dias, você percebe que a pessoa que feriu você ocupa menos espaço na sua agenda mental. Vamos organizar o mapa que guiará sua prática nos próximos dias. Você continuará a reduzir a velocidade de resposta em situações carregadas, para impedir que a emoção decida no seu lugar. Também vai ajustar o ambiente para proteger a atenção e limitar convites para a reatividade. Aprenderá a registrar pensamentos à noite para desligar a mente e dormir melhor. Criará fricção no aparelho para impedir respostas impulsivas em mensageiros e redes. E vai construir um pequeno plano de 3 dias, com manhã, tarde e noite, a serviço da sua paz. O fio que costura tudo é um só. Você escolhe onde colocar energia e recusa alimentar a ferida com reação gratuita. Silêncio não é gelo eterno. É instrumento para reposicionar foco e cortar ciclos de estímulo. Ausência não é vingança. É proteção para não derramar energia em baldes furados. Você não precisa explicar limites o tempo inteiro. Você precisa cumpri-los com elegância, constância e poucas palavras. Quem precisa entender, percebe pelo vazio que você deixa onde antes havia resposta. O respeito próprio volta quando você para de mendigar reconhecimento e começa a cultivar direção. Antes do fecho, um aviso de cuidado. Se a ansiedade estiver intensa, com falta de ar constante, tontura ou dor no peito, procure apoio clínico qualificado e ajuste o ritmo das práticas. O objetivo aqui é fortalecer autonomia e discernimento, nunca substituir tratamento profissional. A responsabilidade com o próprio corpo é parte da virtude e deve guiar cada passo, inclusive nos exercícios de respiração. Respeite limites pessoais e pare se sentir tontura persistente. Retome quando o corpo estiver seguro e o ambiente estiver mais calmo. Guarde esta frase como assinatura de força. Responder com dignidade é cortar o alimento da ferida e devolver o comando para a sua vida. Essa frase ancora escolhas quando a emoção chama para a cena e lembra que poder verdadeiro é direção, não vingança. Agora vem o ponto mais sensível e quase invisível nesse processo. Existe um erro discreto que faz tudo isso falhar em silêncio, mesmo quando você pratica direitinho. O erro invisível é treinar essas práticas no mesmo palco que incentiva a ferida. Você reduz a reatividade, mas deixa o ambiente oferecer convites constantes para reagir. A mente melhora por um lado e perde por outro enquanto o corpo acelera. Corrigimos esse ruído com 2 ideias orientadoras aplicadas em dias comuns: direção antes de emoção e menos palco para o provocador. Direção
antes de emoção significa declarar a intenção de forma simples e verificável. É um compromisso curto que orienta gestos pequenos quando a tensão aparece. Antes da mensagem tensa, você escolhe o gesto que mantém seu dia no eixo. Antes da reunião difícil, você define o que chamará de vitória naquele encontro. A emoção pode acompanhar, mas não comanda quando a intenção ocupa a frente. Você treina o corpo para reconhecer a intenção no instante em que a cena acende. Menos palco para o provocador significa redesenhar microespaços por onde a atenção circula. Você limita convites e torna a reação menos provável, reduzindo a escalada emocional. A distância certa aparece sem drama e o caminho até você ganha obstáculos simples. O outro pode tentar provocar, porém encontra menos plateia para o espetáculo do conflito. Começamos com preparação breve para proteger o primeiro minuto de contato com o conflito. Fica estável quando o corpo recebe um comando claro e repetível que sinaliza direção. Em pé ou sentado, toque a ponta da língua no céu da boca e relaxe a mandíbula. Enquadre o olhar na linha do horizonte e solte a tensão das mãos por instantes. Diga em voz baixa a intenção de 12 palavras para orientar a próxima resposta. Vou proteger meu foco agora e responder somente quando houver valor concreto. Sinta o peso dos calcanhares e solte o ar devagar em 8 tempos tranquilos. Inspire pelo nariz em 4 tempos confortáveis e repita até o corpo estabilizar. Seguimos com ajustes simples de ambiente para reduzir convites à reatividade diária. Primeiro movimento. Remova atalhos de aplicativos de mensagem da tela inicial do aparelho. Deixe somente bloco de notas, calendário e câmera como porta de entrada neutra. Segundo movimento. Desative prévias de notificações nas conversas mais reativas do dia. Terceiro movimento. Defina janelas curtas de resposta que respeitam sua rotina real. Quarto movimento. Use uma tela inicial limpa com fundo neutro para conter gatilhos visuais. Esses ajustes não pedem heroísmo e derrubam respostas impulsivas com rapidez. Agora uma história curta em trabalho para provar que não é teoria. Um analista financeiro precisava fechar conciliação atrasada enquanto um cliente pressionava. Ele decidiu não responder no calor do momento, porém o celular vibrava sem parar. Aplicou a preparação breve e ajustou o ambiente em poucos minutos com precisão. Retirou o aplicativo da tela inicial e desligou todas as prévias insistentes. Guardou o aparelho numa prateleira atrás da cadeira e retomou a planilha atual. Declarou em voz baixa a intenção com 12 palavras muito objetivas. Vou fechar a linha crítica e responder somente com dados verificáveis. Em 20 minutos, a linha estava resolvida e o tom do cliente desinflou. 2 ideias orientadoras ficam mais fortes quando ganham um gesto rápido e consciente. Você escolhe direção no corpo e arruma a paisagem para a mente acompanhar. A emoção entende o recado, perde palco e vira energia para construir. O que era explosão vira movimento sobre o que depende de você agora. Esse avanço real empobrece a fantasia da vingança e alonga a sua paciência. Você talvez se pergunte se isso não vai torná-lo frio demais com pessoas. A objeção é legítima e nasce do medo de virar pedra no caminho. A resposta é simples. Não estamos apagando emoção, apenas mudando a ordem. Estamos ensinando emoção a esperar a sua decisão com bordas firmes. Limites não matam o calor humano e protegem a chama que realmente importa. A régua é o valor criado, não o orgulho ferido no impulso da hora. Vamos ampliar a preparação breve com um plano para 3 cenários frequentes. Quando a mensagem chegar no meio de uma entrega importante, faça 3 passos curtos. 1. Postura ereta e frase de intenção com 12 palavras claras e diretas. 2. Exposição a uma tarefa objetiva por 60 segundos na tela principal. 3. Registrar 3 palavras âncora
e sair da tela por 2 minutos antes da resposta. Quando a tensão vier de uma reunião, o ritual é parecido e pontual. 1. Declarar a intenção durante o caminho até a sala de conversa. 2. Sentar de frente para uma parede limpa e respirar com contagem tranquila. 3. Anotar a linha de vitória e responder somente com fatos essenciais. Se a provocação surgir em uma ligação inesperada, ative uma pausa respeitosa. Respire em silêncio, peça para responder por escrito e encerre a chamada. Para o ajuste de ambiente, escolha um ponto da casa ou do escritório como zona de estabilidade. A cadeira fica de frente para uma parede limpa e longe de trilhas de passagem. A luz é lateral e não frontal, para reduzir distrações e cansaço ocular cotidiano. O aparelho fica fora do alcance de um braço durante blocos de foco profundo. A escrivaninha segura apenas o essencial do trabalho atual e um bloco de notas. Garrafa de água na esquerda e caneta na direita, para reduzir microdecisões cansativas. Toda vez que você sentar ali, o corpo entende que entrou em estação de atenção. O objetivo não é estética perfeita, e sim previsibilidade que sustenta decisões calmas. Existe uma forma de transformar essas ideias em gatilhos automáticos sem esforço. Você formula frases de sim então que conectam contexto com a ação escolhida. Se uma conversa subir o tom, então faço 1 minuto de respiração calma. Se notar o coração acelerado, então leio a frase de intenção e escrevo 3 palavras. Se um aplicativo tentar puxar para a disputa, então levanto, bebo água e reviso a tarefa mínima. Essas frases treinam o corpo a agir como você escolheu quando a emoção tenta assumir. Se preferir nome, isso também é conhecido como intenções de implementação. Um cuidado importante com ambientes digitais no dia a dia. Silenciar tudo não é solução universal para adultos responsáveis em equipes reais. Você precisa de resposta oportuna em temas críticos, sem entregar a alma ao impulso. Para isso, use camadas de prioridade com horários definidos e claros. Defina 2 horários do dia para mensagens gerais e um horário para urgências. Dentro do horário geral, responda somente o que envolve a sua parte direta. Nos intervalos, o aparelho dorme longe da mão e as conversas ficam sem prévia. Essa constância baixa o volume emocional e preserva energia para construir. Mais uma história curta em estudos para reforçar a aplicação real. Uma estudante de engenharia sofria com um colega que a interrompia no grupo do projeto. As mensagens chegavam com ironia e múltiplas marcações durante o período de concentração. Ela montou uma zona de estabilidade na biblioteca com as regras descritas. Realocou o aplicativo para a última tela e retirou banners insistentes do sistema. Definiu uma janela de resposta de 30 minutos logo após o almoço. Na volta, aplicou a frase de intenção e abriu o caderno na página atual. Vou entregar o rascunho de hoje e responder somente com fatos que importam. Em poucos dias, o colega entendeu o novo ritmo e o grupo avançou com menos atrito. Para consolidar, transforme as 2 ideias em uma rotina curta de começo de tarde. 5 minutos de ajuste na mesa e revisão da lista essencial do dia. 2 minutos de leitura em voz baixa, da frase de intenção escolhida. 1 minuto para escrever 3 palavras âncora que lembram a direção do projeto. 3 minutos de tarefa objetiva com foco total na frente do computador. Terminado isso, libere 10 minutos para a comunicação necessária e registros úteis. O bloco tem pouco mais de 10 minutos e muda o ritmo da tarde com leveza. Há um último ponto para selar a mudança construída até aqui. O corpo precisa de sinais de encerramento quando você escolhe a ausência responsável. Anote o que foi feito, o que falta e o próximo passo sob seu controle.
Guarde o aparelho em outro cômodo por 15 minutos antes de tarefa exigente. Feche os olhos por 5 respirações calmas e retorne ao gesto mínimo que move a entrega. Esse fechamento impede que a conversa siga rondando a cabeça enquanto a vida pede atenção. Até aqui, você aprendeu a escolher direção antes de emoção e a diminuir o palco do provocador. Preparou o corpo para o primeiro contato e arrumou o ambiente para reduzir convites. Falta revelar uma peça sutil que costuma desarmar rotinas silenciosamente. Ela chega com cara de cuidado consigo mesmo e parece inofensiva por alguns minutos. É um hábito inofensivo da manhã que abre a porta para o dia roubar o comando. O hábito inofensivo da manhã é pegar o aparelho antes de levantar. A luz da tela decide seu humor. A primeira notificação rouba a direção e o dia nasce no terreno do outro. Trocaremos esse gatilho por um começo firme que reduz respostas impulsivas e prepara clareza para escolhas mais difíceis. Abriremos com atraso intencional de resposta, seguiremos com escrita curta noturna e terminaremos com fricção inteligente no aparelho junto de uma carta breve ao futuro eu. Primeiro exercício por efeito: atrasar respostas quentes para impedir arrependimentos rápidos. Quando o estímulo acender, declare a intenção em voz baixa e mova o corpo por instantes. Toque a borda da mesa com os dedos e inspire com calma, até sentir o peito abrir. Direcione o olhar para um ponto fixo à frente e solte o ar devagar com os lábios entreabertos. Em seguida, inicie uma pausa de 10 minutos enquanto realiza uma tarefa pequena que cria valor visível. Lave uma xícara com atenção, revise um parágrafo com clareza, corrija um número na planilha e observe a calma crescer. Se preferir nome, isso também é conhecido como regra dos 10 minutos. Algumas cenas comuns ajudam a consolidar essa habilidade com precisão. No aplicativo de mensagens, responda somente após concluir um microbloco objetivo de 3 minutos. No corredor do trabalho, ouça a crítica até o fim e diga que responderá por escrito, com fatos. No trânsito, solte os ombros, ajuste a postura e guarde a conclusão para depois da chegada. Em casa, quando um familiar provocar, caminhe até a pia, lave as mãos e repita a intenção com calma. Você não está empurrando o problema com a barriga. Você está desarmando o gatilho que costuma gerar desculpas e pedidos de perdão. Segundo exercício por efeito, escrita curta noturna para drenar ruído e organizar escolhas. Antes de dormir, apague luzes fortes e sente na beira da cama por 1 minuto. Abra o caderno, respire 2 vezes com calma e escreva 3 linhas diretas. O que mais tentou roubar minha atenção hoje? O que realmente avancei, apesar dos ruídos? Qual é a menor ação que protege amanhã de amanhã? Pare de escrever ao concluir a 3ª linha e feche o caderno sem reler. A intenção é sangrar estímulo restante e dar ao corpo sinais de encerramento, para que o sono encontre um caminho limpo. Quando o pensamento insistir em dar voltas, use uma versão rápida ainda mais concreta. Pegue um bilhete pequeno, escreva uma frase que comece com amanhã e indique o primeiro gesto de 5 minutos. Amanhã, revisar a nota da reunião e enviar um parágrafo claro ao time. Amanhã, responder o cliente com um dado objetivo e uma pergunta para avançar. Amanhã, caminhar até a janela antes de abrir o aparelho e respirar com calma. Coloque o bilhete sobre a chave ou sobre o copo de água para encontrar ao acordar. O cérebro poupa vontade quando encontra a instrução pronta no cenário seguinte. Você diminui a chance de acordar dentro do labirinto de notificações. Terceiro exercício por efeito: fricção no aparelho para diminuir convites ao impulso durante o dia. O objetivo é tornar a reação mais difícil e a intenção mais fácil. Mude a posição de sono para que o aparelho durma a 2 metros da cama. Use um despertador simples e deixe a tomada do carregador fora do quarto. Ao acordar,
Toque primeiro o chão com os pés, beba água e cumprimente a manhã com 15 respirações leves junto à janela. Só depois disso, pegue o aparelho em local específico longe da cama. Durante o dia, desative prévias visuais em conversas ruidosas e esconda contadores de mensagens na tela inicial. Bloqueie vibrações desnecessárias em horários de foco e configure a pesquisa para abrir sem sugestões automáticas. Deixe conversas críticas acessíveis e coloque o restante 2 toques mais fundo. Ao reduzir acessos automáticos, você comprime o impulso até que a intenção chegue à frente. Em semanas comuns, essa diferença devolve muitas horas de atenção acumuladas. A carta breve ao futuro, eu amarra as mudanças com uma voz que você respeita. Escreva 3 parágrafos curtos, diretos e datados. No primeiro parágrafo, descreva a sensação de acordar sem a tela e com o corpo calmo. No segundo parágrafo, reafirme por qual razão vale atrasar respostas quando a emoção subir. No terceiro parágrafo, peça um favor concreto para a versão de amanhã e combine um gesto mínimo verificável. Dobre a carta e guarde na carteira ou no bolso da mochila. Leia em silêncio toda manhã antes de tocar no aparelho e perceba como a direção ganha prioridade sobre o impulso. Pausa para um compromisso público que sela aprendizado e fortalece a comunidade. Desça aos comentários e escreva 2 palavras que funcionem como âncora pessoal. Escreva pausa primeiro. Dizer em voz alta ajuda. Escrever fixa e compartilhar aumenta a chance de cumprir. Essa microação declara direção e transforma o vídeo em prática conjunta. Volte então para o exercício do dia e ajuste o ambiente como você decidiu. Talvez você diga que atrasar respostas faz parecer fraqueza. A objeção é comum em equipes competitivas e ritmos acelerados. Porém, a pressa veste coragem falsa quando o custo recai na sua clareza e no respeito próprio. A régua continua a mesma. Valor entregue, fatos objetivos, gesto consistente. Quem precisa de fogo de artifício se satisfaz com barulho e plateia. Quem constrói com calma prefere progresso silencioso que aparece na entrega e na paz interna. Em relações próximas, a resposta ao impulso ganha contorno ainda mais delicado. Quando alguém pisar no seu limite, olhe nos olhos por poucos segundos e diga que responderá depois. Respire 2 vezes, peça tempo para pensar e escreva 3 frases curtas no bloco de notas. O que foi dito, o que eu senti, o que eu preciso. Decida depois como responder com respeito e firmeza. O intervalo transforma a explosão em escolha e impede que mágoa antiga decida no seu lugar. Limite não é castigo, é preservação do que vale. A noite é o laboratório de clareza que prepara a manhã forte. Você fecha o dia com a escrita de 3 linhas e encontra a carta na mesa. O corpo aprende que existe uma rotina segura, previsível e boa. Esse reconhecimento baixa o alarme interno e libera energia para dormir e reparar. Quem dorme melhor responde melhor, e quem responde melhor cria menos incêndios desnecessários. Em poucos dias surge um padrão. Menos ruído de manhã, menos explicações cansadas, mais foco real à tarde. Para selar a prática, una os 3 instrumentos em uma cena que sempre se repete. Quando um estímulo quente aparecer, acione a intenção e inicie a pausa de 10 minutos com uma tarefa mínima. No fim do dia, faça a escrita de 3 linhas e guarde a carta em lugar visível. Na manhã seguinte, leia a carta antes de tocar no aparelho e caminhe até a janela antes de qualquer mensagem. A constância amarra os pontos e mostra que direção vence intensidade quase sempre. Guarde um cuidado final para manter o jogo limpo com você mesmo. Não use a fricção como desculpa para adiar o que é importante. Ajuste a dose conforme a responsabilidade de cada conversa. Se algo exigir retorno rápido, responda curto e objetivo com o melhor dado disponível.
Em seguida, retome a rotina de proteção para não cair no ciclo reativo antigo. O objetivo é trabalhar com honra, não vencer competições de silêncio. Você está mais estável, responde menos no impulso e encontra a noite como aliada. Ainda assim, existe um ponto sensível que destrava recaídas silenciosas em muitas pessoas. Falta entender por que a motivação falha justamente quando você mais precisa dela. A motivação falha porque você tenta vencer o atrito do mundo com impulso. O corpo busca segurança. O cérebro prefere caminhos previsíveis e o ambiente empurra na direção contrária. Quando a cena pede fogo de artifício, a vontade gasta tudo em minutos e some. O antídoto é menos glamour e mais engenharia de rotina. Você vai moldar cenário, treinar imaginação útil e ampliar tolerância com passos graduais até que estabilidade vire resposta padrão. O objetivo não é suportar dor infinita no peito. O objetivo é construir uma base firme, que segura seus gestos quando a pressão aumenta. Primeiro exercício por efeito, arquitetura do ambiente físico para baixar ruído e convocar foco. A paisagem decide parte do seu humor e dita a facilidade do seu gesto. A mesa precisa dizer foco quando você senta e descanso quando você sai. Remova objetos que convidam a explicações longas e deixe apenas o que aciona gesto curto. Garrafa de água acessível, caderno aberto na página atual e caneta visível na mão dominante. A cadeira deve sustentar coluna neutra e ombros soltos durante blocos curtos de atenção. Coloque a luz lateral para reduzir fadiga ocular e irritação acumulada. Deixe o lixo fora do campo de visão para poupar energia de decisão ao longo do dia. Uma paisagem enxuta diminui convites à reatividade e cria um corredor livre até o que importa. O ambiente social também precisa de arquitetura, porque pessoas carregam ruídos e esperas invisíveis. Defina horários claros para conversas e negocie símbolos visuais de disponibilidade simples. Um fone sobre a mesa indica foco e silêncio durante entregas críticas. Um cartão com horário de retorno comunica respeito e previsibilidade em rotinas corridas. Ao entrar em reuniões, escolha posição que reduza interrupções e preserve anotações úteis. Evite sentar de frente para telas brilhantes que pescam o olhar a cada minuto. Documente acordos por escrito com linhas curtas e fatos objetivos. A clareza social reduz mal-entendidos e desinfla faíscas que virariam incêndios. Segundo exercício por efeito, imaginação guiada para ensaiar respostas com calma antes do palco acender. Você vai simular cenas difíceis por 2 minutos e escolher o gesto mínimo que preserva a dignidade. Feche os olhos por instantes e recrie uma conversa em que alguém pisa no seu limite. Sinta a respiração ficar mais lenta e perceba o peso das mãos sobre as coxas. Enquadre o olhar interno como quem observa uma tela distante e segura. Em seguida, diga em voz baixa a frase de intenção escolhida para aquela cena. Desenhe o gesto que honra seus valores com poucas palavras e presença estável. Visualize a saída elegante que corta explicações e devolve poder à sua agenda. Abra os olhos e registre uma linha no caderno com a ação mínima desejada. O ensaio constrói familiaridade e diminui a surpresa que rouba sua serenidade. Se preferir nome, isso também é conhecido como premeditatio malorum. O foco está no efeito e não na etiqueta latina, para que a prática sirva à sua vida. Você treina a mente a visitar riscos com calma e a escolher caminhos de menor atrito. O ensaio reduz surpresa e corta o impulso de provar razão a qualquer custo. Em dias comuns, 2 minutos de imaginação organizada valem mais que discursos longos sobre controle emocional. Você entra na cena com roteiro simples e sai dela sem pendurar sua paz em aplausos. Terceiro exercício. Por efeito.
Exposição gradual com propósito explícito para ampliar tolerância sem se ferir. Exposição não é jogar você ao fogo até virar pedra. Exposição é dose certa para que o sistema aprenda a atravessar estímulos com segurança real. Escolha um contexto levemente desafiador, declare a intenção e marque um tempo curto de presença. Ao sentir o coração acelerar, ajuste a respiração em ritmo gentil e solte os ombros rapidamente. Mantenha o corpo alguns instantes a mais que o usual e saia com elegância planejada. Registre no caderno a sensação percebida e o que melhorou em relação ao último encontro. Repita o protocolo em frequência modesta até que a cena perca o poder de sequestrar sua atenção. Tolerância cresce quando você testemunha pequenas vitórias sob luz de rotina. Para tornar concreto, aplique a exposição graduada em 3 variações usuais de semana cheia. Conversas tensas com colega específico pedem um encontro breve de 5 minutos em local neutro. Leve uma pauta com 2 itens e registre ao final um acordo objetivo e datado. Críticas diretas em contexto público pedem um sinal de pausa previamente combinado com o aliado. Segure a postura ereta e responda somente com fatos essenciais antes de encerrar. Ruído constante em mensageiros pede presença programada e saída honrosa. Avise a janela de resposta. Entre com objetivo claro e saia no horário combinado, mesmo que o debate siga chamando. Uma objeção frequente aparece nessa fase delicada do treinamento interno. Talvez você diga que imaginar cenas negativas atrai problema para a sua vida. A preocupação é genuína quando a mente está cansada e assustada depois de semanas intensas. A resposta é simples e nasce de prática estável que respeita limites reais. Você não está amaldiçoando o futuro com pensamentos sombrios. Você está treinando rotas de proteção para quando chover de surpresa. A imaginação guiada protege sua energia do susto e devolve liberdade de escolha. Quando o corpo reconhece cenários difíceis, o pânico perde o microfone e a dignidade volta a comandar. Vamos refinar o ambiente digital com uma regra de tolerância progressiva que conversa com sua agenda. Crie 3 camadas de proximidade para mensagens e redes durante o dia. Na primeira camada, ficam temas críticos que exigem retorno breve e objetivo. Na segunda camada, moram assuntos importantes que aceitam janelas de resposta definidas com calma. Na terceira camada, vivem ruídos que podem dormir por horas, sem prejuízo real para ninguém. Configure notificações e ícones para refletir essas camadas e respeite horários como treino de honra diária. Ao final da tarde, revise pendências e mova itens entre camadas conforme o peso real de cada um. O digital para de mandar em você quando a arquitetura traduz prioridades visíveis. Traga a imaginação guiada para noites silenciosas e confiáveis, como laboratório particular de estabilidade. Antes de dormir, realize um ensaio de 2 minutos para o primeiro conflito provável da manhã. Visualize a cena com luz baixa e respiração macia, que acalma o sistema em minutos. Repita a frase de intenção e confirme a ação mínima escrita no caderno de cabeceira. Ao acordar, recupere a imagem por alguns segundos antes de tocar no aparelho. Quem abre o dia com roteiro interno reduz incêndios improvisados e reserva energia para o que importa. Tolerância não significa aguentar tudo sempre. Tolerância significa escolher dose e saída segura compatíveis com saúde e respeito. Por isso precisamos de rotas de fuga que evitem recaídas discretas em padrões antigos e cansativos. Se a conversa subir além do combinado, peça mudança de canal e de tempo com voz calma. Se o corpo entrar em alarme, levante, caminhe até a janela e toque água nas mãos. Se a mente começar a fabricar diálogos intermináveis, volte à respiração gentil e leia a frase de intenção escrita.
Redirecione a cena sem teatro, com economia de palavras e respeito por si mesmo. O ambiente doméstico merece atenção especial, porque é onde a distração se disfarça de carinho doce. Crie um canto de aterrissagem no fim do dia, com luz suave e cadeira confortável. Guarde o aparelho em outro cômodo por 15 minutos antes de tarefas exigentes e silenciosas. Leia sua carta curta. Beba água e sinta o corpo chegar de novo à casa com serenidade. Mire um pequeno ato de manutenção que limpa a mente e reforça a identidade de cuidado. Lave a louça por poucos minutos, arrume a mochila do dia seguinte e separe roupa de treino. 3 gestos simples bastam para devolver sensação de governo e encerrar ruídos. Para consolidar, conecte ambiente, imaginação e exposição em um ritual semanal de revisão. Escolha um horário fixo e silencioso e responda 3 perguntas diretas no caderno. O que no ambiente ajudou minhas escolhas nesta semana comum? Qual cena treinada na imaginação mais reduziu reação impulsiva? Onde a exposição graduada ampliou minha paciência sem me ferir por dentro. Em seguida, ajuste um item pequeno em cada frente para a próxima semana real. O crescimento nasce da lapidação constante e não de jornadas heróicas que acabam em exaustão. Guarde um lembrete de segurança quando a ansiedade apertar além do comum durante o dia. Se surgirem sintomas fortes como dor no peito persistente, tontura contínua ou falta de ar, desacelere e busque avaliação clínica. As práticas descritas fortalecem a autonomia e não substituem cuidados de saúde responsáveis. Respeite limites pessoais, ajuste ritmo e peça ajuda quando necessário. Cuidar da própria vida inclui pedir suporte quando o corpo acende sinal vermelho incontestável. Você tomou posse do cenário, ensaiou respostas com calma e aumentou a tolerância. As peças começam a se encaixar, a energia volta para o que constrói e a mente descansa. Falta apenas uma costura para transformar consistência em progresso previsível dia após dia útil. É hora de alinhar manhã, tarde e noite em um plano simples que anda sozinho com leveza. Você vai alinhar manhã, tarde e noite para que a vida ande quase no automático, a favor do que importa. Sem discursos longos, sem promessas soltas, apenas uma arquitetura simples que transforma direção em rotina. O objetivo é que cada período do dia tenha um gesto claro que reduz ruído, protege foco e alimenta respeito próprio. A estabilidade que você procura nasce quando a mesma intenção aparece em cenários diferentes e faz você responder com calma enquanto o mundo tenta puxar. Começamos com 5 frases âncora que cabem no bolso e lembram o seu compromisso. Eu escolho direção antes de emoção. Eu só respondo quando há valor concreto. Eu protejo minha atenção com limites elegantes. Eu avanço com gestos pequenos e constantes. Eu não alimento a ferida com reação. Repita em voz baixa ao longo do dia e escreva no topo das páginas que você usa. Essas frases simplificam decisões cansadas e dão fôlego quando a cena tenta sequestrar sua paz. Agora o plano de 3 dias que organiza manhã, tarde e noite por efeito e não por vontade. É um trilho curto e realista para a semana comum. No primeiro dia, você constrói base de calma. No segundo dia, você fortalece foco produtivo. No terceiro dia, você treina presença em relação. Depois, reinicia o ciclo e ajusta detalhes finos conforme a vida pede. Manhã do primeiro dia, vai proteger a saída do sono para impedir que o aparelho mande em você. Ao acordar, toque os pés no chão e mantenha o aparelho fora do quarto por alguns minutos. Abra a janela e faça 15 respirações leves com o olhar no horizonte. Leia a carta curta que você escreveu e escolha a menor ação de 5 minutos que cabe antes das mensagens. Escreva a linha essencial do dia e só então busque comunicação necessária.
O efeito é reduzir impulso e dar ao corpo um roteiro interno de abertura. Você começa o dia no comando e evita cair em labirintos luminosos. Tarde do primeiro dia vai blindar o bloco produtivo com uma estação simples de atenção. Ajuste a mesa com caderno aberto na página atual e água acessível. Leia em voz baixa uma das frases âncora e execute uma tarefa objetiva por 3 minutos para engatar. Em seguida, responda comunicação nas janelas combinadas e recuse convites para disputas que não criam valor. Se uma conversa aquecer, aplique a regra de atraso que você domina e retorne somente com fatos claros. O efeito é transformar vontade em entrega verificável enquanto a emoção aprende a esperar. Noite do primeiro dia vai fechar o circuito para que o sono repare melhor. Luz baixa, aparelho fora do alcance por 15 minutos e escrita de 3 linhas para drenar ruído. Registre o que tentou roubar sua atenção, o que você realmente avançou e a menor ação que protege a manhã seguinte. Beba água, prepare o que precisa para a primeira tarefa do dia seguinte e guarde a carta no lugar visível. O efeito é encerrar laços abertos e reduzir diálogos mentais que cansam. Manhã do segundo dia vira reforço de foco limpo. Repita a abertura sem tela e acrescente uma passagem breve pela zona de estabilidade. Leia uma frase âncora e declare em voz baixa a intenção de 12 palavras que guiará respostas. Em seguida, faça um gesto de 5 minutos que empurra a entrega mais importante. Só depois, abra mensagens críticas e recuse notificações desnecessárias. O efeito é aquecer direção antes que a emoção acorde cheia de argumentos. Tarde do segundo dia, consolida o trabalho com camadas de prioridade digitais. Defina uma janela curta para mensagens gerais e outra para urgências. Entre e saia nesses horários com firmeza e elegância. Nos blocos de atenção profunda, afaste o aparelho 1 metro além do alcance e mantenha a mesa com o mínimo necessário. Se alguém tentar puxar para a disputa, responda curto com dado objetivo e retome a tarefa central. O efeito é deixar claro que seu tempo tem régua visível e que você respeita acordos. Noite do segundo dia, pratica imaginação guiada por 2 minutos para o primeiro conflito provável de amanhã. Respire devagar, visualize a cena e escolha a ação mínima que honra seus valores. Registre uma linha no caderno e durma com o corpo aquecido por previsibilidade. O efeito é diminuir sustos e fortalecer prontidão calma quando a cena chegar. Manhã do terceiro dia, treina a presença em relação sem abrir mão de você. Comece igual aos dias anteriores e acrescente um ensaio rápido de voz firme. Enfrente no espelho uma frase curta que protege limite com respeito. Eu vou responder depois com fatos. Diga uma vez com postura ereta e ombros soltos. Em seguida, execute uma ação pequena que beneficia alguém de forma prática e silenciosa. O efeito é ensinar ao corpo que presença não precisa de plateia para existir. Tarde do terceiro dia, aplica exposição gradual com propósito claro. Escolha uma conversa levemente desafiadora em local neutro e marque tempo curto. Entre com 2 itens de pauta e saia com um acordo escrito. Se o tom subir, use o seu sinal de pausa, retorne à postura firme e encerre com elegância. O efeito é ampliar tolerância sem se ferir e treinar saída honrosa quando necessário. Noite do terceiro dia, sela o ciclo com revisão em linhas simples. O que no ambiente ajudou minhas escolhas? Qual gesto repetido mudou meu humor? O que devo ajustar no próximo ciclo curto? Escreva respostas diretas. Celebre o pequeno e escolha qual frase âncora merece destaque amanhã. O efeito é transformar consistência em identidade e reduzir a dependência de motivação. Você pode questionar a inconstância que costuma sabotar o melhor dos planos.
A objeção é comum quando a agenda muda sem aviso. A resposta não exige heroísmo. Quando perder um bloco, não tente compensar com horas extras cansadas. Retome do ponto exato onde parou e aplique o gesto mínimo que cabe naquele momento real. Consistência nasce da volta rápida e não da perfeição. Outra objeção surge com recaídas, que parecem empurrar você para o início. A preocupação dói, porque parece prova de fraqueza. A resposta começa com honestidade leve. Recaídas fazem parte de qualquer processo de lapidação. Você não zera a história porque tropeçou. Recupere a frase âncora que mais conversa com o erro específico e aplique uma volta curta ao protocolo do primeiro dia. 3 gestos pequenos recolocam o trem no trilho. Respiração calma, ação mínima útil e escrita de 3 linhas. O que caiu vira material de aprendizado sem dramaturgia. Guarde um lembrete de cuidado com o corpo para dias mais duros. Se sinais intensos persistirem como dor no peito, falta de ar ou tontura, busque avaliação clínica e ajuste o ritmo. Autonomia não substitui cuidado médico. Escolher ajuda quando necessário também é virtude e protege seu futuro. Antes do fecho, uma palavra direta para quem caminhou até aqui com seriedade. Se você chegou até aqui, é porque decidiu crescer de verdade e proteger o essencial. O canal Código Estoico agradece por investir na sua clareza e por caminhar com a gente. Segue firme. Sua cidadela interior está em construção e cada gesto pequeno cimenta paredes de respeito próprio. Feche com uma imagem simples. Você, no início do dia, janela aberta, corpo quieto e frase âncora acesa. A rua faz barulho e as mensagens brilham. Você respira, escolhe um gesto pequeno e segura a direção do próprio filme. O mundo percebe pelo silêncio novo e pela constância que constrói. Quem reage perde trilha. Quem dirige o próprio passo chega inteiro.